Glória a Deus, graça e paz, família do Avivamento. Vamos colocar de pé os que puderem, é claro. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos preparar o nosso coração, embora já cantamos, já celebramos e faz parte também, não só conectarmos com Deus na celebração, mas preparar o nosso coração. Mas vamos orar ao Senhor agora, para que esse ambiente se transforme num ambiente sobrenatural. Muitas vezes, ou quase que sempre, o milagre não vem porque o ambiente onde nós estamos não é um ambiente de milagres. Não é um ambiente preparado para milagres. E nós precisamos preparar ambientes para que o milagre de Deus aconteça, para que o sobrenatural do Senhor aconteça. Amém? Vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração e faça uma oração ao Senhor agora, pedindo a Deus que tenha misericórdia, pedindo que a graça do Senhor se estabeleça sobre a sua vida, conforme a canção, a letra dessa música, que a graça de Deus te alcance, que você viva pela graça do Senhor. Comece a orar agora, depositando, se você ainda não fez isso, deposite agora diante do Senhor alguma preocupação, ansiedade, problemas, medo, insegurança, incerteza, desesperança. Se tem algo te preocupando, coloque agora nas mãos do Senhor. Prepare o seu coração, prepare esse ambiente para que o sobrenatural, a misericórdia, a graça do Senhor nos alcance, para que o favor de Deus venha sobre nós, que esse ambiente seja um ambiente de celebração, de adoração ao Senhor como Ele é, mas que você possa receber agora a unção, a porção dobrada que Deus tem para ministrar ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai amado, Deus soberano, toda glória e toda honra seja dada ao Senhor, Criador dos céus e da terra, dono das nossas vidas. Nós estamos aqui nessa quinta-feira do ano de 2024, ano sobrenatural, nesse culto de cura e libertação, esse culto fé, para podermos, ó Deus querido, clamarmos a misericórdia, a graça do Senhor. Meu Deus, estamos num ambiente profético, num ambiente de cura, num ambiente de fé, num ambiente de adoração, de celebração. Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, apenas fisicamente, mas às vezes o coração, os sentimentos, as emoções estão longe. Às vezes a mente está preocupada em outras coisas que tem para resolver. E nós não queremos estar aqui só de corpo físico, Senhor, mas nós queremos ser ministrados pelo Senhor, porque esse é o ambiente de glória, esse é o ambiente sobrenatural, e nós não queremos sair daqui sem experimentar a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu sobrenatural. Por isso que esse ambiente agora se transforme em um ambiente, Senhor, onde o nosso coração esteja conectado com o trono dos céus, onde a nossa mente esteja conectada com o trono do Senhor. E nada mais nos importa do que somente receber a Tua palavra nesta noite, receber a Tua ministração. Lançamos sobre o Senhor toda e qualquer preocupação, toda angústia que nós deixamos lá fora, todos os afazeres que nós deixamos lá fora, Senhor, tudo aquilo que encheu a nossa mente antes de nós chegarmos aqui a começar do dia, tudo aquilo que entrou no nosso coração de sentimentos ruins, de medo, de ansiedade, de preocupação, nós estamos agora deixando aos pés da cruz do Senhor, e que esse ambiente seja um ambiente de ativação, de milagres, de sobrenatural, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco agora, meu Pai. Em nome do Senhor, nós repreendemos toda inquietação da alma, toda inquietação do Espírito, toda preocupação. Lançamos sobre o Senhor as nossas vidas e pedimos, fale conosco, Deus. Nos abençoe, Deus, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de você se assentar, diga para 3 pessoas, Shalom. Glória a Deus. Podeis assentar. O tema dessa palavra hoje é ative a sua fé. Você pode falar isso aí para o seu vizinho? O tema, ative a sua fé. Diga para o outro agora, ative a sua fé, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. A nossa vida, irmãos, basicamente, a nossa vida é o resultado daquilo que nós cremos.
A nossa vida é resultado das nossas escolhas. É resultado daquilo que nós acreditamos. Por isso nós estamos aqui, porque nós acreditamos na palavra santa do Deus Todo-Poderoso. Confiar não é uma questão espiritual apenas, mas é uma questão da humanidade. Nós vemos a importância de confiarmos e acreditar para que nós possamos viver. Quando você, por exemplo, sentou nessa poltrona, nessa cadeira que você está sentado, você sentou e acredita que ela vai sustentar o peso do seu corpo, que ela não vai deixar você cair. Quando você entra num automóvel e viaja, você precisa acreditar que aquele motorista te levará ao destino. Mesmo sem conhecer quem é o motorista, mesmo sem saber as qualidades, as aptidões do motorista, mesmo sem saber se aquele motorista descansou o suficiente para dirigir, você acredita. Então a fé, a confiança é importante para a vida. Quando você vai dormir e você programa lá o alarme do seu celular, para despertar, sinto saudades daquele despertador que tinha, grandão assim, a turma da minha idade se lembra desse despertador, Sinto saudades dele, Quando você vai antes de dormir, programa o despertador, você programa para acordar no dia seguinte, por quê? Porque você confia que haverá o dia seguinte, você confia que haverá o outro dia. Então, acreditar não é uma questão apenas sobre a questão espiritual, mas você e eu precisamos de fé para viver. Nós precisamos de confiança, de fé para viver. Acredito que, assim como eu, você também já foi surpreendido por momentos difíceis, sim ou não? Por circunstâncias, problemas, que vivenciamos e que nós sabemos que a vida em si mesmo não é capaz de resolver. Muitos problemas a gente consegue resolver no dia a dia, mas outros a gente não consegue. A vida não é capaz de resolver. Então, o que é fé? Já que nós estamos falando sobre, ou vamos falar sobre ativa a sua fé, o que é fé? Fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras traduções diz que fé é certeza e convicção. Convicção daquilo que se não vê. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 é a definição bíblica de fé. Nunca mais você vai esquecer esse versículo. Marque aí, anote, grave, no seu coração. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé, ela não exclui as provas. A fé produz provas. Quanto mais a gente tem fé, mais a gente é provado. E de onde vem a fé? Como acessar a fé? Já que o tema hoje, o assunto hoje é ativar a fé, e nós precisamos e vamos precisar de fé para o ano sobrenatural. Para ativar o sobrenatural, nós precisamos de fé. Então, como nós podemos acessar a fé? Da onde vem a fé? Efésios capítulo 2, versículo de número 9, versículo 8 e 9, melhor dizendo, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Senhor, eu amo a tua palavra. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Quem achou, declara o seu amor à palavra do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, da onde que vem a fé? A fé vem de Deus. É Deus que é o autor da fé, é Deus que nos dá a fé. Então, crer não é algo que vem de nós, é algo que vem lá dos céus, é o dom de Deus. Vem diretamente do Senhor, vem diretamente de Deus. E como eu tenho fé? Como eu recebo fé?
O que eu tenho que fazer para ter fé? Fé é o resultado de rendição. Se você se render completamente a Deus, logo você vai ter fé. Se você entregar todas as áreas, não é apenas a uma ou algumas, é todas as áreas da sua vida, a Deus você vai ter fé. O grande desafio nosso, na nossa vida, para ativar a fé, é entendermos que Deus não nos aceita incompletamente. Deus nos quer totalmente. Deus não aceita 20%, 70%, 90% da nossa vida. Deus quer que a gente entregue tudo a Ele. Deus quer que a gente se renda completamente a Ele e entregue tudo nas mãos dEle. Você deseja ativar a sua fé nessa noite, sim ou não? Então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, porque nós temos um texto aqui que nos fala sobre fé. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 27, quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 14, versículo 27, diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém? Nós temos um texto aqui que é um desafio para nós termos fé. A fé de Pedro foi ativada aqui nesse texto bíblico. E nós queremos aprender algumas coisas aqui que vai nos ajudar. Vai ajudar a você, vai ajudar a mim a ativar a nossa fé. Para ativar a nossa fé, em primeiro lugar, eu preciso sair do conhecido. Eu preciso sair da minha zona de conforto, da minha zona de segurança. Observe comigo o versículo 29, a parte A, a parte B do versículo, melhor dizendo, que diz assim: E Pedro, descendo do barco, em outras versões diz assim: Então Pedro saiu do barco. O que o barco representava para Pedro? Pedro era pescador. Até aquele momento, a vida toda de Pedro, ele aprendeu a pescar. A vida dele era dentro de um barco. Ele era pescador profissional. Ele não era um pescador de final de semana, né, que vai na beira do rio, lá da lagoa, para lançar umas minhoquinhas dentro d'água lá, assar uma carninha. Não, ele era um pescador profissional. Era da pesca que ele tirava o sustento para sua casa, para sua esposa, e ele aprendeu esse ofício. Então, o que representava para Pedro o barco? Era um ambiente conhecido. Era um ambiente previsível. Não era algo desconhecido, porque o barco ele já sabia. Aquele mar chamado Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, que não era um mar, realmente era um grande lago, né? Mas recebeu esse nome por causa de alguns fenômenos que aconteciam ali, naquele lago, né? Ele conhecia, ele pescava ali, ele vivia daquilo, ele passava aquele lago, aquele mar, né? de um lado para o outro. Então ele conhecia, aquilo era previsível. Ele sabia que dentro do barco ele tinha segurança, dentro do barco a água não entrava, dentro do barco ele estava bem confortado, ele estava na sua zona do conhecimento, né? Ali ele estava seguro. Ali nada iria o atrapalhar, né? O chão onde ele estava era o barco, era onde estava sentado, era onde ele pisava, né? Mas para ativar a fé dele, ele teve que sair do barco. Ele teve que sair do lugar conhecido, ele teve que sair do previsível. Sabe por quê? Muitas vezes o sobrenatural não vem sobre nós, porque nós estamos na nossa zona de conforto.
Nós estamos num ambiente que nós conhecemos. Nós temos plano A, nós temos plano B, nós temos plano C. Eu já testemunhei aqui que muitas das vezes, em situações relacionadas, né, a questões financeiras da igreja, e muitas das vezes o Senhor já puxou a minha orelha. Me lembro que um dia, e depois disso eu mudei o meu comportamento, porque não sou só o líder espiritual da igreja, não sou só o pastor, mas sou o administrador da igreja. Sou eu que respondo por todas as questões administrativas da igreja. E eu estava um dia voltando para minha casa e precisando pagar o aluguel, né? E eu disse: Senhor, o que eu vou fazer, né, se não acontecer um milagre? E aí eu pensei no plano B. E muitos de nós pensamos no plano B quando vem a crise, não é? Se não der aqui, eu vou pedir ali, eu vou acolá, eu vou bater naquela porta, eu vou fazer isso, né? E eu estava começando, descendo e pensando no plano B, quando o Espírito Santo me advertiu sobre questão de pensar no plano B. Se eu penso no plano B, no plano C, no plano D, então logo não vai ter sobrenatural, logo vai ser o previsível, logo vai ser o conhecido, porque eu vou buscar a minha solução. Eu não vou buscar a solução no Senhor. Eu não vou buscar a solução em Deus. Agora, para ficar dentro do barco, não é necessário ter fé, porque já é o conhecido. Já é o conhecido. A fé, ela nos empurra para o desconhecido. A fé é sair do conhecido, é sair para o inédito. Com Deus é assim, irmãos. Nós já aprendemos sobre isso. Primeiro você dá o passo, depois ele coloca o chão. É assim, isso é fé. Andar no conhecido não é fé. Eu não preciso de fé para me resolver as coisas que eu posso resolver. Eu preciso de fé para me resolver as coisas que só Deus pode resolver, que Deus vai fazer o milagre, o sobrenatural dele. Não dá para viver, a fé permanecendo em lugares conhecidos, na sua zona de segurança, na sua zona de conforto, que aparentemente são lugares seguros. É necessário arriscar. Foi isso que Pedro compreendeu. E diz o texto que Pedro saiu do barco. Ou seja, ele saiu do conhecido para ir para o mar, para um lugar que ele não conhecia. Mas ele sai então do barco para poder arriscar. Isso é fé. Viver pela fé é arriscado. Mas sem fé é fatal, irmão. Viver pela fé é realmente arriscar, realmente dar o passo e Deus colocar o chão. Mas viver sem fé é fatal. Nos leva para o buraco, porque nós precisamos de fé para agradar a Deus. Nós devemos ser como Pedro, que saiu do barco, que deu o passo, que rompeu, para viver aquilo ali. Sem fé, o seu chão se torna, o seu teto. Ou seja, sem fé, aquilo ali, o chão é o teto, você não passa. E muitos de nós não estamos avançando porque não estamos tendo fé para arriscar. Porque nós estamos com o teto, o piso onde nós estamos é o nosso teto. E nós não crescemos além do teto, nós não avançamos além do teto. Nós não conhecemos o sobrenatural vivendo com um teto acima de nós. Sem fé, o chão se torna o seu teto. Quem você gostaria de ser nessa história aqui? Você gostaria de ser Pedro, que deu o passo de fé, que saiu do barco, que saiu do conhecido, que arriscou? Ou você gostaria de ser os discípulos, que permaneceu lá sentadinho, no lugar deles, na zona de conforto, na zona de segurança? Para ativarmos a nossa fé, nós precisamos sair do conhecido. Nós precisamos arriscar. Nós precisamos realmente dar o passo, crendo que Deus vai colocar o chão para nós. Amém? Em segundo lugar, para nós ativarmos a nossa fé, ainda no versículo de número 29, a parte C do versículo diz assim: andou sobre as águas e foi até Jesus. Para ativarmos a nossa fé, nós precisamos andar sobre o inédito. É normal uma pessoa andar sobre a água?
Não é normal, isso é inédito, isso é espetacular. Uma vez que Pedro saiu da zona de conforto, a zona de segurança, agora ele dá um passo. Ele vai andar sobre o inédito, ele vai andar sobre a água. Ele vai andar sobre algo que parecia impossível para um homem. Mas Pedro andou. Diz o texto que ele saiu do barco, deixou a zona de segurança e ele começou a andar até o Senhor Jesus Cristo, em direção ao Senhor Jesus que estava vindo andando, Jesus havia realizado muitos milagres aí naquele dia e Jesus liberou os discípulos para poder atravessar o mar para o outro lado enquanto ele foi orar. E aí depois de orar, ele veio andando por sobre as águas para poder encontrar com os seus discípulos. Então, quando a gente sai do conhecido, agora o passo está sendo estabelecido sobre um lugar que nós não temos, que não sustenta o nosso corpo. Ele saiu do barco de madeira e foi andar sobre a água. A água não sustenta o nosso corpo. Nosso corpo é mais pesado do que a água. A tendência é afundarmos, mas como ele fez isso? Como fazer quando se perde o chão? Quando fazer quando vem as dificuldades? Quando fazer quando o chão se abre? E a gente não sabe o que fazer, como ou o que fazer quando se perde o chão. Foi quando me tiraram o chão que eu aprendi a voar. Andar sobre as águas é caminhar sobre lugares difíceis. É andar sobre lugares instáveis, lugares penosos. É complicados e imprevisíveis. É quando se perde o emprego. É quando a renda está complicada. É quando se inicia um negócio. Para que mais arriscar no nosso país do que abrir um negócio? Num país como esse de cargas tributárias. Os nossos empresários, a Vera está aqui, é empresária, sabe? Isso são pessoas que devem ser aplaudidas, porque é arriscar muito grande. São momentos onde a gente enfrenta doenças. São momentos que é o momento para a gente caminhar sobre o imprevisível. É o momento para a gente exercer e ativar a nossa fé. São dificuldades financeiras, às vezes são problemas de crises familiares. Quantas crises se estabelecem na nossa família, em relacionamentos, relacionamento com filhos, relacionamento com irmãos, relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento com a esposa, com o esposo, Temos momentos que podemos exercer a nossa fé, mas tem momentos que exigem a nossa fé. Tem momentos que é só a fé para vencer. E esses são momentos inéditos, esses são dar passos para o inédito. É impossível andar sobre as águas se não tiver fé. Só andou sobre as águas porque teve fé. É impossível vencer algumas situações sem fé, irmãos. Tem situações que a gente, para vencer, é preciso ter fé. Senão a gente não vence. Senão a gente não rompe. Algumas coisas, elas se tornam impossíveis em nossas vidas, para que Deus seja inevitável. Tem coisas que vêm sobre nós que são tão impossíveis, e Deus permite para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer, porque senão a gente não aprende a ativar a nossa fé. A gente aprende a andar só no conhecido, a tomar as decisões só baseadas naquilo que nós conhecemos, e aí a glória não é de Deus, a glória é nossa. E aí a gente vai vivendo a vida sem experimentar o sobrenatural do Senhor dos Exércitos. Som, 2, som. Voltou? Problemas técnicos, Glória a Deus. Tem algo que nos chama a atenção aqui nesse texto, irmãos. Pedro,
ao ver que havia uma pessoa vindo em direção ao barco, né? Pedro, ao ver que aquela pessoa andava sobre as águas, ele viu que era Jesus. Ele reconheceu que era Jesus. E então ele percebeu que ele poderia também fazer o mesmo. Olha o que diz o versículo de número 28, né? Capítulo 14 de Mateus, versículo 28. Então disse Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro sabia que Jesus tinha poder. Pedro reconheceu que era Jesus, embora estava escuro, né? E eles acharam que era um fantasma. Pedro sabia que se realmente era Jesus que andava sobre as águas, então havia um convite para uma experiência. O que isso nos ensina? Se você sabe realmente a quem você serve, se você sabe realmente que é Jesus que você serve, então Jesus te convida, você sabe que com Ele vai ter uma experiência sobrenatural. Você sabe que com Ele o milagre vai acontecer. Andando com Ele, Ele vai ativar, em determinado momento, Ele vai colocar uma situação para você exercer a sua fé. Para você exercer, andar sobre as águas. Nada que Jesus te mostra é apenas para você saber, mas é para você viver e experimentar. Jesus não te ensina, Jesus não te mostra as coisas só para você ter conhecimento. Não, Jesus te ensina, te mostra as coisas para você experimentar, para você viver, para você saber o gosto que é o sobrenatural do Senhor. Como é gostoso, irmãos, viver pela fé, como é gostoso ativar a fé, como é gostoso sair do barco e pôr o pé e Deus colocar o chão. Irmãos, né, sem risco não há crescimento. Quem não arrisca, não cresce. Né? Pastor Carlito Paz, né, tem essa frase, diz isso: sem risco não há crescimento. Observe, eu gosto muito de ler histórias de empreendedores, biografias. Todos eles que hoje são grandes, arriscaram. E por isso são grandes, porque teve a coragem de arriscar. Então, sem risco não há crescimento. Né? O medo te levará a tentar evitar os riscos. Tem pessoas que elas são tão medrosas que elas não gostam de arriscar. Eu gosto de ficar dentro do barco. Eu gosto de ficar no conhecido. Porque aqui eu estou vendo, aqui eu sei aonde eu recorrer, aqui eu sei o que fazer, aqui se apertar, eu vou ali, eu sei, eu estou vendo. Né? Tem pessoas que têm medo, né, de arriscar. O medo leva elas ou não deixa elas arriscar, mas a fé vai te impulsionar para crescer em meio aos riscos. A fé vai te levar, vai te impulsionar a crescer no meio dos riscos, no meio das situações. Creia, arrisque-se e cresça. Esse é o desejo de Deus. A gente precisa crer, a gente precisa arriscar. Nós vivemos momentos difíceis aqui na igreja, irmãos, e eu não sou muito de falar, porque eu não gosto de dar relatórios negativos para o diabo, né? E também, às vezes, a gente fala e poucas pessoas agem para fazer alguma coisa, né? Então, mas eu tenho sido incomodado nos últimos meses a procurar um outro lugar para nós. Eu queria sair daqui para uma casa própria, mas ainda não deu. Mas eu estou sendo incomodado, embora eu sei que não tem um galpão aqui maior do que esse, né? Mas eu estou sendo incomodado a sair para um lugar maior. Ah, mas o nosso povo é pequeno, é pouca gente. Nós conseguimos, no dia que a gente consegue reunir muita gente aqui, é 55, 60 pessoas, né? E olha lá, há uma rotatividade muito grande, e infelizmente não é só aqui que nós estamos passando isso. Depois da pandemia, vigor geral. Né? A pessoa vem na igreja um domingo, vem um culto no mês, aí ela some 15 dias, aparece um outro. Dificilmente a gente consegue reunir 100% em um culto só. Mas eu fico olhando, Deus, tenha misericórdia.
Aonde que nós precisamos de um lugar, nós estamos com tanta coisa amontoada lá em cima que a gente não consegue ter o gabinete pastoral. A gente precisa de uma sala de oração para a rede de oração orar, para criar um ambiente favorável. A gente precisa de um espaço para a rede de acolhimento fazer o café conexão, acolher as pessoas. A nossa Rejuc está espremida aqui em uma salinha pequena, tem um tanto de coisa de decoração ali, então, quando chega alguém aqui, eu tenho até vergonha de subir com eles lá em cima para mostrar a igreja. Eu tenho sido incomodado a arriscar. É arriscar. Há 11 anos atrás, no dia 15 de março, que eu assumi essa igreja para pastorear, essa igreja tinha 60 pessoas. Essa igreja ficava no salão em frente ao supermercado Ideal. Lá nós chegávamos, lá tinha, se não me engano, 114 metros quadrados. Não tinha forro, o piso era de cimento queimado. Lembra daquele cimento queimado, daqueles vermelhos? Que quando você passava, sujava o pé tudo. Me lembro que a gente tinha isso. E 2 semanas, 3 semanas depois, eu estava conhecendo a nossa cidade e eu passei na Avenida Brasil. E aí eu vi um galpão sendo construído, não estava nem pronto. Estava sendo construído o galpão, 440 metros quadrados. O nosso aluguel naquela época era 1,5 salário. E quando eu cheguei, naquele mês, o aluguel estava atrasado. Deu para fazer para pagar o aluguel de março. Mas eu senti-me desafiado pelo Senhor a irmos para aquele galpão. Saímos de 114 metros quadrados, se não me engano, para 414 metros quadrados. Um salão novo, tudo novo, os irmãos conheceram lá. Só que o aluguel era 5 salários. 5 salários. Nós ficamos lá 5 anos. Não atrasamos um dia sequer. Porque Deus fez o milagre, o sobrenatural. Não sei o que Deus vai fazer. E nem sei se isso vai prosperar no meu coração. Mas creia, arrisque e cresça. A gente precisa arriscar para que o sobrenatural venha, para que o milagre aconteça nas nossas vidas. Amém? Terceiro e último lugar, o que eu tenho que fazer para ativar a minha fé, ainda em Mateus capítulo 14, o versículo de número 29, diz assim, a parte final do versículo, diz assim, que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Para ativar a nossa fé, é preciso ir em direção a Jesus. Para ativar a nossa fé, nós precisamos caminhar na direção do Senhor. Esse é o ponto fundamental da história. Pedro saiu do conhecido e andou sobre as águas. Andar sobre as águas é inédito, porque o peso do corpo é mais pesado do que a água, então é sobrenatural, mas o ponto central aqui desse acontecimento é Jesus. Pedro foi na direção de Jesus. Para que a sua fé seja ativada, você precisa ir na direção de Jesus. Podemos ter fé em muita coisa, mas somente em Jesus Cristo é que a nossa fé é ativada. É somente em Jesus que nós podemos acessar o sobrenatural de Deus. É em Jesus. Aquela fé que você tem em alguém que vai dirigir para você, aquela fé que amanhã vai acontecer o dia de amanhã, essa não é a fé para ativar o sobrenatural. A fé que ativa o sobrenatural, ela é fundamentada somente no Senhor Jesus Cristo. No início da mensagem, irmãos, nós vemos que a gente precisa de fé para viver na vida. A gente precisa de fé, mas aonde a nossa fé está depositada é a parte mais fundamental de tudo. Aonde você tem depositado a sua fé?
Em quem você tem depositado a sua fé? A sua fé está depositada no seu trabalho? A sua fé está depositada no seu talento, nas suas habilidades? A sua fé está depositada em um gerente, em um dono da empresa, em um político? Aonde está? Em quem você coloca a sua fé? Este é o ponto mais importante e central, né, que vai trazer o sobrenatural, que vai trazer o milagre. A nossa fé precisa ser direcionada, alicerçada no Senhor Jesus. Vamos ler Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Senhor, eu amo a tua palavra. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquela pessoa que crê. A questão, então, não é se você tem fé, mas é aonde você deposita a sua fé. Para viver o sobrenatural desse ano, irmãos, deposite a sua fé em Jesus. Não deposite a sua fé no homem. Não deposite a sua fé na instituição. Não deposite a sua fé, na economia. Deposite a sua fé no Senhor Jesus. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, crer que um palito de fósforo é capaz de sustentar um avião é depositar expectativa no lugar errado, porque ele não sustenta um avião. Crer que uma cadeira de papel aguentará o peso do seu corpo é depositar a sua fé em expectativas que não pode te sustentar. Deposite a sua fé em expectativas na quem pode resolver, que é o Senhor Jesus. Deposite a sua fé em Deus, somente nele. É Ele que resolve, é Ele que faz o sobrenatural. Olha o que nos diz o Salmo de número 134, o Salmo 34, melhor dizendo, versículo de número 5. Salmos 34, versículo 5. Senhor, eu amo a tua palavra. Salmos 34, versículo 5. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. O texto fala de Jesus. É um salmo messiânico. Aquele que olha para Jesus, ele não tem vexames, porque Jesus é o fundamento de todas as coisas. Olhe, coloque as suas expectativas, olhe somente para o Senhor dos Exércitos, O fundamento da fé não é irracional, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus e que pode fazer o impossível. É Deus que faz o impossível, irmãos, e é Deus que nos sustenta. Muitas vezes nós nos enganamos e achando que é nós, e queremos construir, obrigado, irmã Cida, queremos construir tudo sobre nós, é o eu, é o egoísmo, é o eucentrismo. Eu sou o centro de todas as coisas funcionam por minha causa, as coisas acontecem na minha casa por minha causa, se não for eu, não acontece. Lá no serviço é a mesma coisa. Engano nosso. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Quem sustenta, quem vai nos dar, ou se for da vontade dele nos dar o dia de amanhã, é o Senhor dos Exércitos. O próprio Jesus, respondendo em Lucas capítulo 18, versículo 27, ele diz assim: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Para nós finalizarmos esta palavra, nós precisamos compreender o que nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 14. Muitas coisas, muitas lições nós aprendemos aqui, lições maravilhosas, mas nós aprendemos que quando Pedro perdeu o foco que era Jesus, ele começou a afundar. Nós não podemos perder o foco. O foco tem que ser sempre o Senhor Jesus Cristo. O foco tem que ser o Senhor Jesus, Tem que ser sempre o Senhor. Não fica olhando para a tempestade.
Não fica olhando para as adversidades. Nós perdemos muito tempo olhando para os problemas, olhando para o tamanho do problema. Você já reparou que tem pessoa que ele supervaloriza o problema? Tem pessoa que parece que ele ama mais o problema do que a solução. Que ele fala mais do problema do que da solução. Tem pessoas que vão conversar com você e estão passando com um problema, e ela fala o problema para você mais de 2, 3, 5, 10 vezes o mesmo problema. Ela tem pessoas que a força dela é toda canalizada para o problema. Ela esquece de que deveria canalizar a força para resolver o problema. De uns anos para cá, eu tenho aprendido que quando surge problema, a gente tem que procurar a solução. Não adianta mais ficar sabendo, quem foi que causou o problema? Por que apareceu os problemas? Né? Mas se não resolve, né? No meio do futebol, diz que se não entra em campo, não existe esse jogador. Mas se tivesse chutado aquela bola, se não ganha jogo. Então, se não vence problemas, é preciso, né, focar para resolver todos os problemas. Então, não fica olhando para a tempestade, não fica olhando para a adversidade, não fica olhando para o tamanho do gigante, né? Talvez hoje você se encontra como Pedro, né? Talvez você não é o Pedro que caminhou sobre as águas, mas é aquele Pedro que começou a afundar nas águas, né? Então, saiba que Jesus te estende a mão para você andar sobre as águas. Foi isso que Jesus fez com Pedro, estendeu a mão para ele. Mas Jesus não pegou Pedro e colocou no barco. O texto diz que Jesus deu a mão para Pedro e ambos entraram no barco. Ou seja, Pedro voltou de novo, o foco em Jesus, caminhou sobre as águas e voltou para o barco. É assim que nós precisamos andar sobre as águas, ativar a nossa fé, acreditar que Deus é o Deus do sobrenatural. Amém? Focar somente em Jesus. Muitas coisas poderão acontecer para que você perca o foco em Jesus, para que você perca a esperança, para que você perca o entusiasmo, para que você perca o ânimo, muitas coisas, mas não deixe que isso atinja o seu coração. Olhe somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que faz o milagre, quando nós olhamos somente para Ele. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, pedindo que o Senhor ative a nossa fé. Amém? Nós vamos orar primeiro por nós mesmos, para que o Senhor possa ativar a nossa fé. Se você sente necessidade de orar de joelhos, que você possa, né, se ajoelhar. Se você sente necessidade de vir à frente, orar aqui à frente, que você possa vir, nós vamos estar orando por você, vamos estar te ajudando em oração, né? Mas esse é o momento de nós orarmos, ativando a nossa fé, saindo do conhecido, né? Andando sobre o inédito e focando somente em Jesus, na direção do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor vai ativar a nossa fé para o que Ele tem reservado para nós, para o sobrenatural que Ele tem, coisas grandiosas, coisas maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Diz o texto bíblico que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Então ore pela sua vida agora, de pé ou de joelhos, ou aqui na frente, ou da onde você está, mas ore agora, ativando a sua fé, porque o medo está tentando fazer com que você não arrisque, o medo está tentando fazer com que você não saia do seu conhecido, da sua zona de conforto, da sua zona de segurança.
Ore ao Senhor, porque o Senhor quer te dar as mãos. Se você sente que está afundando na sua vida cristã como Pedro, clame a Jesus, que Ele quer te dar as mãos, te levantar novamente, para que a sua fé seja ativada. Oh, aleluia, Deus da glória. Tenha misericórdia, Jesus. Oh, xarabalabá, soricanda, labaxi. Tenha misericórdia, Deus. Nos dá a chance de crescer um pouco mais, Senhor dos Exércitos. As montanhas e oh, shei barabalabá, soricanda, labaxi. Oh, shei barabalabá, serecanda, labaxi. Oh, xarabalabá, serecanda, labalabá, chorecanda, labaxi. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, shei barabalabá, soricanda, labaxi, choricanda, labaxi. Ative a nossa fé, Espírito. Ative a fé de todos que estamos assistindo, Senhor, em nome de Jesus, onde quer que estejam, independente do que estejam passando, Senhor. Oh, rei balabalabá, choricanda, labá, choricanda, labaxi. Alabá, choricanda, labá. Oh, rei balabá, choricanda, labá, chorei balabaxi. Oh, aleluia. Arabalabá, choricanda, recanda, labaxi. Oh, Deus, ative a nossa fé, nosso coração. Ative a fé para vivermos o sobrenatural, meu Pai. Ative, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, xarbalabá, soricanda, rabalabá, choricanda, rabalabá. Oh, xerecanda, rabalabá, choricanda, labá, serecanda, labaxê. Oh, aleluia. Oh, Deus da glória, queremos romper em fé, Senhor Jesus. Ative a nossa fé, Senhor. Arranque do nosso coração todo medo, toda incerteza, meu Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, tenha misericórdia, Deus da glória. Oh, Jesus, oh, xarabalabás. Oh, Deus de toda glória, ative a fé no nosso coração, Senhor. Ative, Senhor, ative, meu Pai. Oh, Deus de toda glória, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Pai. Tu és poderoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus, é verdade, Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tu és poderoso, Deus. Oh, nada vai nos impedir de avançar, de romper, Senhor amado. Abra o sobrenatural sobre nós, Jesus. Abra o sobrenatural sobre a igreja, sobre a família Nova Vida. Abra o sobrenatural sobre cada irmão, sobre cada irmã. Abra o sobrenatural sobre cada pessoa que nos assiste, Deus. Oh, Deus, queremos romper em fé, meu Pai. Ative a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Shei Barabalabá, Suricanda, Rabassi. Perdoe pelos nossos pecados, ó Deus, pelo nosso medo, pela nossa insegurança, pela nossa incredulidade, incerteza, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus poderoso, tenha misericórdia, meu Pai. Faça o sobrenatural sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tu és poderoso, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, Deus de toda glória, Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus da glória. Queremos nos mover do sobrenatural, com fé, com ousadia, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Faça a tua obra em nossos corações, meu Pai. Opera o teu milagre, opera o teu sobrenatural, Senhor. Oh, aleluias, meu Deus.
Aleluias. É isso que o Senhor deseja, que cada dia a gente rompa em fé. Agora que você já orou pela sua vida, eu gostaria que você procurasse uma pessoa e você vai dar a mão para essa pessoa e vai orar por ela, para que a fé dela seja ativada. E ambos estarão orando um pelo outro para que a fé seja ativada, para que o sobrenatural seja ativado. Amém? Procure uma pessoa aí, então saia do seu lugar, né? Ore por alguém que você não tem orado ultimamente, né? Dê a mão para essa pessoa e ore por ela, abençoando, ativando a fé em nome de Jesus. Pede ao Espírito Santo que ative fé, 2 a 2, ore por essa pessoa aí, em nome de Jesus. Oh Deus da glória. Vai orando por ela para que a fé seja ativada, para que o sobrenatural do Senhor alcance de forma poderosa, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus da glória. Tu és maravilhoso, Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ministre fé ao nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia, Deus de toda glória. Nos ajude a vencer as tribulações, as angústias, meu Pai. Oh Deus, faça a tua obra poderosa em nossas vidas, meu Pai. Derrama a tua bênção, a tua graça. Derrama a tua Shekinah, Senhor, de uma forma sobrenatural. Abra os céus, Senhor Deus. Abra o mar sobre nós, meu Pai. Oh, nos faça andar sobre as águas, meu Pai. Oh, Shabalabá, Soricanda, Labá, Xericanda, Labaxê. Halabá, Soricanda, Recanda, Labá, Xoreba, Labá, Soricanda, Labaxê. Oh, Xericanda, Rabalabá, Xoricanda, Lacereba, Labaxê. Oh, aleluia, Deus da glória. Queremos nos mover no sobrenatural, Senhor. Queremos viver o sobrenatural do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, Deus da glória. Senhor amado Deus, obrigado pela Tua palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor, por sermos ministrados, ó Deus, nessa experiência de Pedro que andou sobre as águas. Meu Deus querido, nós pedimos ao Senhor, nos ajude a romper com o conhecido, nos ajude, ó Deus, a sair para o inédito, nos ajude, Senhor Deus querido, a termos o foco somente no Senhor, para que a nossa fé seja, Deus, ativada. Ative a nossa fé nessa noite, nesse dia. Abençoe e ative a fé do coração de cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais. Que possam também, Senhor, focar no Senhor, olhar para o Senhor. E possa ter a sua fé ativada para o sobrenatural, para o impossível. Deus, repreenda toda a artimanha do diabo, tudo aquilo que o diabo tenta fazer para que a gente não ande no sobrenatural, para que a gente olhe para a tempestade, para que a gente olhe para a dificuldade. Nos ajude, meu Pai, porque queremos olhar somente para o Senhor, mantemos o foco somente em Ti, para que a nossa fé seja ativada. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus.